Ok, minha gente, já de volta. Como eu falei, Açaí do Alto, em frente ao Colégio da Bloch. Daqui a pouquinho eu vou estar ali no Açaí do Alto, almoçando. O lugar de almoçar é no Açaí do Alto. Onde é que fica? Em frente ao Colégio da Bloch, na esquina do Correio, ali no Alto. Bem na esquina do Correio. Super Gás Brás. O gás baixou de preço, diminuiu o preço do gás. Super Gás Brás, 2643-4497. A gente está conversando com as professoras Luana e Mônica. O assunto é inclusão. Os alunos com deficiência especiais, os alunos especiais, crianças especiais e, mais precisamente, o autismo. O que é o curso? Eu perguntei para elas, quando eu fui para o comercial, quais são os avanços. O que é o curso Incluir, Luana? O curso Incluir é uma iniciativa do Instituto Conhecer e a gente busca sempre parcerias com os municípios e a gente leva a inclusão de formação para os funcionários da educação, não só professores. A gente tem, está aparecendo aí para vocês, eu vou estar aqui em Teresópolis dia 10 e 11 falando sobre o relacionamento com profissionais de apoio e mediadores e cuidadores, vai depender do município, né? E falando um pouquinho dessa relação em sala de aula com os cuidadores, aqui em Teresópolis é assim, e como a gente desenvolve o trabalho em sala de aula, como a gente pode desenvolver estratégias para atender esse aluno e fazer essa parceria entre cuidador e professor. E o curso Incluir, ele vai até novembro. Eu tenho o prazer de voltar aqui mais uma vez ainda, também em novembro. Mas a gente tem, se puder passar para o próximo, a gente tem uma programação que a gente já iniciou, né? A gente já teve aqui, eu iniciei o trabalho, a gente já teve a Ellen, a gente já teve a Ana Pravato, que estará no Congresso Brincar. No próximo mês, a gente vai ter a Natália, que vai falar sobre autismo também, e a gente tem a Fernanda, que vai falar sobre o relacionamento com a família. Então, a gente tem um projeto bem bacana, onde a gente tem os orientadores, alguns diretores também, professores, cuidadores, que são os funcionários ali na equipe da escola, pensando em inclusão, estudando inclusão, e aí a gente vem com uma formação com vários temas, legislação, adaptação curricular, os transtornos de aprendizagem, a Natália com autismo e comunicação alternativa, a Fernanda com esse relacionamento com a família, que é essa parceria que a gente já falou no último bloco. Então, E lembrando que nesse final de semana, 12 e 13 de agosto, sexta e sábado, lá no Clube Comari, o Congresso Brincar do Instituto Conhecer, Congresso Nacional de Educação Infantil e Anos Iniciais. Isso, e no Congresso Brincar vai ter a Ana Pravato, que já esteve no curso Incluir, falando de autismo e altas habilidades ou superdotação, os mitos da verdade. Vai ser muito bacana, tenho certeza. O Leandro, eu vou procurar ver onde eu acho, professor Leandro Coutinho, onde eu encontro esses livros, onde a gente pode encontrar. Realmente eu não sei onde estão esses livros. Leandro, Michel Correia Rodrigues, fantástica, botou aqui. Mônica, quais são os avanços que vêm acontecendo ou que acontecem com esse trabalho que vocês estão fazendo pela Posso Secretaria? começar e aí você faz a relação para Teresópolis? De avanço, com certeza, é a lei. A legislação em si ela veio como um avanço grande. Legislações específicas para o público da pessoa com deficiência, legislações que vêm falando da inclusão e da educação de uma maneira mais ampla. E a busca desses profissionais por conhecimento é um avanço significativo. A gente antes fazia, a Mônica tem 20 anos de experiência, eu tenho 16, a gente antes oferecia formação para o professor, para o funcionário, e a gente praticamente tinha de amarrar as pessoas no laço para falar de inclusão, de levar o que a gente já conhecia. E hoje as pessoas buscam a gente, a equipe escolar busca a gente, né? Busca suporte, busca entender o aluno, tem sempre aquela vontade de entender o porquê que está acontecendo. Então, esse avanço é, para mim, o mais significativo. O interesse da busca. Porque antes a gente que trabalhava com inclusão buscava muitas pessoas e sempre tinha de fazer uma defesa muito maior. Hoje é o caminho inverso. As pessoas buscam a gente, às vezes a gente nem dá conta de tanta procura de cursos e de formação, de informação.
esse, para mim, é o maior avanço. Aí ela agora vai falar de Teresópolis. Eu falei de uma maneira Mônica. geral. Eu quero primeiro assim, atualizar alguns números, né? Para algumas pessoas, esses já são números conhecidos, mas para muitos não. Nós temos um município que atende a quase 22 mil alunos em idade escolar de 0 a 14 anos, que é o que o nosso sistema atende, o sistema municipal, até o 9º ano, da creche ao 9º ano. E desses quase 22 mil alunos, eu estou arredondando aqui, porque os números cortados eu não anotei num papelzinho, né, para trazer. Nós temos crescem também, né, nós temos quase 1.200 com cadastro na divisão de educação especial. O que significa alunos cadastrados na divisão de educação especial? Significa que esse aluno, de alguma maneira, ele está caracterizado como público-alvo pelo MEC, porque a gente atende a 2 públicos diferenciados. Até 2013, quando a LDB dizia, no capítulo 5, que o público-alvo da educação especial para o MEC eram todos os alunos que tinham necessidade educacional especial, então a gente não tinha uma separação. Alunos com deficiência, alunos com dislexia, alunos com TDAH, alunos com TOD, alunos com transtornos mentais, doenças mentais, alunos com doenças crônicas, qualquer aluno que apresentasse qualquer necessidade que diferenciasse o trabalho dele do que era comum, era considerado aluno público-alvo da educação especial. Só que percebeu-se que o investimento estava ficando um tanto quanto caro. E aí o MEC resolveu, em 2013, fazer uma modificação no capítulo 5, no artigo 58, dizendo que público-alvo da educação especial agora, para eles, são os alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, incluindo aí as crianças com autismo, os adolescentes com autismo, e altas habilidades e superdotação. Em Teresópolis, nós recebemos todos os cadastros com os nomes dos alunos que estão nas nossas 96 unidades para a nossa divisão de educação especial, onde a gente faz uma compilação num sistema, a gente planilha essas informações. Mas, para além desse público, nós também recebemos a informação do quantitativo de alunos que têm, por exemplo, dislexia, o que não é uma deficiência, mas pode ocasionar dificuldades acentuadas com e para a aprendizagem, alunos com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que não é uma deficiência, mas pode ocasionar, caso essa criança não seja clinicamente atendida, né, terapeutizada, ele pode ocasionar defasagem e dificuldades acentuadas com a aprendizagem, incluindo a evasão escolar, crianças com doenças crônicas, crianças com o famoso, que a gente costuma brincar, o TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador, que tem crescido muito na nossa rede. Então, esses transtornos também ocasionam dificuldades acentuadas na aprendizagem e geram, para a unidade escolar, um movimento diferenciado para o atendimento. E exigem do professor também uma série de estratégias manejos diferenciados para trabalhar com aquele aluno. Você tem tudo isso sob controle? Sim. Né? Então, assim, a gente tem tudo isso registrado. Por que a gente costuma registrar tudo? Nós, na Secretaria de Educação, a gente trabalha para o Poder Executivo. E a gente tem outros poderes que são fiscalizadores das nossas ações. Né? E aí, para que possamos prestar esclarecimentos sempre que outros órgãos fiscalizadores necessitam, até para amparar o próprio trabalho, né, a gente precisa de números. Então, por isso que a gente trabalha muito com números e com dados estatísticos que a gente joga numa planilha. E quando a gente trabalha com inclusão, a gente fala pouco de controle, né? A gente fala muito de esclarecimento, de formação, de conversa, de diálogo. Então, a gente dá sempre orientação. Dificilmente a gente vai falar sobre controle, né? A gente tem o registro. O controle ele é uma questão menos inclusiva. Então, a gente trabalha com inclusão dentro e fora da equipe. Quando a gente trabalha com inclusão, a gente tem que pensar em pessoas felizes, livres, orientadas e formadas. Eu tenho uma curiosidade, e eu não vou entrar na política, não é o tema, e eu preciso de vocês aqui mais vezes. Tá? Já vou cobrando de uma vez. A autoridade, tanto jurídica quanto o executivo ou o legislativo, eles se preocupam com vocês? Eu não posso falar sobre de que forma esses questionamentos chegam, quais são as motivações. Por exemplo, a gente sabe que o Ministério Público, quando ele
quer saber, quando ele manda um documento perguntando algo, por exemplo, para a divisão de educação especial, a gente sabe que houve uma provocação. Alguém, em algum lugar, de alguma maneira, e ele precisa esclarecer. Né? Então, ele faz essa cobrança, né, perguntando a quem deveria executar. E diga-se de passagem, o Ministério Público, por exemplo, ele é visto como um órgão muito intimidador, né? Mas para a educação especial, para a inclusão no geral, ele é um órgão que ajuda muito o nosso trabalho, porque ele sempre vem de uma demanda e ele sempre aponta, às vezes, questões até que às vezes a gente não enxerga, né, por estar muito envolvido no trabalho, e ele é sempre um norteador. Então, toda vez que a gente pensa num órgão de fiscalização ou de conselho, né, porque o Conselho da Pessoa com Deficiência, por exemplo, é uma instituição que deveria ser mais olhada e com mais participação, inclusive, da sociedade, isso tudo fortalece o nosso trabalho. Ele mostra que essas pessoas têm direitos e que elas merecem ser bem atendidas. Então, toda vez que a Câmara provoca e procura saber do nosso trabalho e que provoca, de repente, um projeto e que busca um dia para debater sobre o autismo, um dia para debater sobre a deficiência intelectual, tudo isso fortalece o nosso trabalho no cumprimento de direitos Mas debater dessas com ações. pessoas. Não adianta debater e não ter uma ação. É debater para gerar ações, Para ampliar perfeito, ou melhorar. É. Então, assim, ações já são geradas, mas necessariamente elas podem não estar dando conta de determinadas demandas. Sim. Então, os debates eles ocorrem para que essas ações sejam ampliadas, melhoradas, fortificadas. Luana e Mônica, eu não sei quantas pessoas estão vendo a gente nesse momento. Não, pela rede social, o pessoal vai ver o resto da tarde e à noite, né? Agora, pela televisão, não sei quantas estão vendo. Acho extremamente importante que vocês voltem aqui, porque é um assunto que a gente não pode deixar. Eu volto e meia, eu venho isso. Pelo menos a cada 2 meses eu falo disso, e agora eu achei vocês. Então, eu preciso Já de vocês. aceito o convite de antemão, é um tema que eu adoro falar, é um tema que é inesgotável. A gente tem uma série de questões para falar dentro da inclusão de crianças, né, dentro da escola, mas também da inclusão dessa pessoa com deficiência na sociedade. Então, são temas que eu queria só aproveitar para fazer um esclarecimento, aproveitando que, com certeza, a gente tem tenho menos de 2 minutos. Rápido. A gente tem um grande paradigma em Teresópolis que queremos quebrar. Opa. Né? Por quê? Em 2009... nós chegamos à divisão de educação especial e a gente contava nos dedos das 2 mãos quantos alunos com deficiência estavam nas unidades. Né? Eles estavam ou na escola de educação especial da APAE Teresópolis, ou alguns, principalmente no interior, resguardados pela família, e hoje? Por motivos diversos. O que aconteceu quando a gente começou a trazê-los para a nossa rede? A gente precisou ter um profissional, não se falava em mediador escolar, não se falava em cuidador escolar, não havia essas falas em âmbito nacional, estadual ou municipal. E aí a gente começou a pensar quem poderia auxiliar aquela criança que estava numa cadeira de rodas, que precisava fazer a troca de uma fralda, que precisava de uma alimentação na boca, que precisava de auxílio com a sua mobilidade. A gente precisa que essa pessoa esteja na escola. Quem será essa pessoa? Criamos o projeto Cuidar. Então, por que eu gostaria de reforçar isso para quem está escutando? O cuidador, ele não tem menos valia que o mediador escolar. Entrou muito na moda falar de mediador escolar. E o cuidador que está na escola, ele só tem esse nome porque criamos o projeto Cuidar, porque em 2009... as necessidades eram muito mais de bem cuidados. Anterior à LBI, diga-se de passagem, que é de 2015. Né? Aí, quando a Lei Brasileira de Inclusão surgiu, em 2015, ela foi uma lei que atualizou e nomeou essa pessoa. Ela é a pessoa de apoio escolar. E o que ela faz? Quais são as suas atribuições? Então, só para que as famílias fiquem tranquilizadas, as pessoas que estão dentro das escolas, que nós ainda chamamos de cuidador, porque a gente ainda não regulamentou isso no nosso organograma municipal, elas são pessoas que estão na escola para auxiliar as mediações. E mediador é um profissional que cuida de um conjunto de mediações escolares. O assunto não termina por aqui, o tempo terminou, o programa também. É uma pena. Mas o assunto não termina por aqui, a gente volta. E a Keren Oliveira, parabéns, são profissionais de excelência
E uma pessoa muito, muito, muito especial está aqui comigo. Ela botou aqui o seguinte: parabéns às brilhantes professoras Luana e Mônica pelo magnífico trabalho na educação infantil. Parabéns, Hélio, pelo tema tão importante. É aquele tema de sempre, não é, Elza? Que a gente está sempre falando aqui, cuidar de pessoas. É o que a gente faz aqui no programa também, cuidar de pessoas. Elza Pacheco. Você não conhece, você conheceu Elza? Elza está aposentada, mora em Portugal. Mora em Cabo Frio, está assistindo a gente lá de Cabo Frio. Elza cuidou de crianças e de jovem, só que o jovem infrator, a vida inteira, tem total conhecimento disso. Posso fazer um convite só para terminar? Feito? Eu apresento o programa semanal de live, se puderem colocar aí o convite. É o Congresso de Inclusão, ele é gratuito, toda quinta-feira, às 18h30, e a gente trabalha com temas de inclusão, palestrantes, várias pessoas, por sinal, a Mônica já está convidada para participar de algum encontro, e aí lá a gente bate papo com participação do público, não está mostrando aí o da live, não. É o Congresso de Inclusão, toda quinta-feira, às 18h30. Você fica em Teresópolis até quando? Eu fico em Teresópolis, quarta e quinta-feira. A semana que vem você vai estar aqui? Não estarei, mas se você me convidar, a gente pode pensar no caso. Não, porque a gente podia levar esse papo à frente logo na semana que vem. Porque a gente vai ter agora o congresso para esse final de semana e a gente leva isso à frente a semana que vem. Aí está o Congresso de Inclusão, são lives muito bacanas, onde a gente participa e tem vários temas referentes à inclusão, à educação especial, e quem quiser é só chegar lá na live, é tudo gratuito, e participar com a gente. Muito obrigado, professoras, e até a semana que vem elas vão ter que voltar aqui no programa. Gente, muito obrigado. Amanhã a gente continua falando sobre educação. 12 e 13 de agosto vai acontecer o congresso lá no Clube Comari, e eles vão estar aqui amanhã com a gente também. Amanhã a doutora Isabel também vai estar aqui, fisioterapeuta. A gente vai levar um bate-papo legal com ela, ok? A gente está indo embora. Aquele abraço, tchau. 4 horas sem reprise, meia-noite.